Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Num mundo onde os bilionários parecem estar acima da lei, o que acontece quando uma empregada de mesa negra de 22 anos decide que um deles passou dos limites? Isto não é um conto de fadas. Esta é a história de Maya Lawson, uma jovem movida pelo orgulho e pela coragem que ousou enfrentar um gigante no coração da movimentada Manhattan, num pequeno restaurante chamado The Gilded Swan. O Gilded Swan não é apenas um restaurante qualquer. É um pedaço de história, um refúgio firme em meio ao ritmo alucinante de mudanças em Manhattan. O chão xadrez preto e branco está gasto, polido por milhões de passos. As cabines de couro vermelho estão rachadas e desbotadas como o sorriso de velhos amigos. E por toda parte respira-se o rico aroma de café forte, o chiar do bacon fumado e o cheiro irresistível da lendária tarte de maçã da Dona Maria. É aqui que os verdadeiros nova-iorquinos vêm para saborear um pouco de lar numa cidade que nunca abranda. Para Maya Lawson, o Gilded Swan significa ainda mais. Aos 22 anos, a sua vida é uma corda bamba esticada entre sonhos e dever. De dia, desliza de mesa em mesa com tamanha graça que poucos notam o quanto está realmente exausta. À noite, transforma-se numa apaixonada estudante de arquitetura na prestigiada Cooper Union, investindo cada gota de energia a desenhar a próxima torre que definirá o horizonte, uma que possa transmitir uma mensagem de equidade social entre aço e vidro. Mas o caminho de Maya está longe de ser fácil. Carrega aos ombros o cuidado do seu irmão de 12 anos, Jaden, que sofre de uma rara doença autoimune. As contas médicas acumulam-se como uma montanha intransponível, fazendo com que cada dólar arduamente ganho pareça uma tábua de salvação preciosa. A renda, a propina e, acima de tudo, os medicamentos caros dos quais Jaden depende para viver. Para Maya, o Gilded Swan é o seu santuário, um porto de paz em meio às tempestades da vida. Dona Maria, com os seus olhos bondosos e sábios, é a mãe que Maya nunca teve. Sabe exatamente quando Maya precisa de um momento de descanso, quando está a esforçar-se demais, e nunca deixa de oferecer um sorriso caloroso de encorajamento. Essa manhã começou como qualquer outra. Os habituais conversavam em tons baixos e familiares. O sino por cima da porta tilintava em compasso com os talheres a bater nos pratos e as conversas sussurradas, uma trilha sonora suave da vida cotidiana. Maya movia-se entre as mesas, lembrando-se de quem gostava do café sem açúcar, quem detestava cebola, quem preferia sentar-se junto à janela a observar o ritmo frenético de Manhattan. De repente, o sino da porta soou de forma diferente, aguda e áspera, como se a própria porta troçasse com desdém. A atmosfera acolhedora quebrou-se. Não era o tilintar amigável de um cliente habitual, nem o alegre chocalhar de um visitante a descobrir Nova York pela primeira vez. Era o anúncio de alguém a entrar com uma energia fria e hostil. Entrou Hunter Thorne, herdeiro de 27 anos do Império Global Thorne. Alto, bonito, de um jeito severo, lançou o olhar pela sala como quem avalia a propriedade. Para ele, todos ali eram obstáculos ao seu direito adquirido, não seres humanos. Atrás dele vinham 2 seguidores, Logan e Tyler, imitando desajeitadamente a arrogância distante de Hunter nos seus trajes de marca. Pareciam estar a fazer um casting para entrar no mundo de Hunter, o mundo do privilégio branco poderoso e abastado. Os olhos de Hunter fixaram-se na melhor mesa do restaurante, onde um casal idoso celebrava o seu aniversário de casamento. Apontando com desdém mal disfarçado, ladrou: "Tirem-nos dali! Quero aquela mesa agora!" Todo o restaurante congelou num silêncio instantâneo. Maya avançou, a voz medida e profissional: "Lamento, senhor, mas eles chegaram primeiro e estão no meio da refeição. Temos outros lugares disponíveis, se não se importar de esperar." Pela primeira vez, Hunter olhou para Maya, o olhar a escorrer desprezo. Observou seus sapatos gastos, os caracóis naturais, a pele castanha, e então troçou: "Não percebes inglês? Ou é demasiado difícil para alguém como tu? Pessoas como tu não discutem comigo. Faz o que eu digo." Um calor intenso subiu ao peito de Maya. Estava demasiado familiarizada com olhares hostis e insultos por causa da cor da sua pele. Mas ali, diante da Dona Maria e dos clientes que aprenderá a estimar, recusava-se a ser humilhada novamente. Endireitou os ombros, encarou Hunter e falou com clareza calma: "Senhor,
Compreendo perfeitamente o que está a dizer, e estou a responder-lhe com igual clareza. Não aceitamos esse tipo de exigência aqui. Se não pode esperar, está à vontade para sair. Hunter ficou imóvel, o choque e a fúria atravessarem-lhe o rosto. Ninguém, muito menos uma jovem empregada de mesa negra, alguma vez se atrevera a dizer-lhe não. O restaurante manteve-se em silêncio enquanto todos os olhos se fixavam em Maya e Hunter. Aquele momento marcou o início de uma cadeia de eventos que mudaria a vida de Maya Lawson para sempre. O momento tenso alongou-se, cada segundo a arrastar-se como uma eternidade. Maya permaneceu perfeitamente ereta, o olhar firme e inabalável encarar Hunter de frente, recusando-se a ceder à pressão invisível daquele homem poderoso. Todo o restaurante parecia prender a respiração, a observar cada batida deste confronto inesperado. A atmosfera quente e familiar tornara-se gélida e pesada, como se a menor faísca pudesse desencadear uma explosão. Hunter Thorne ainda não acreditava que uma empregada de mesa negra, naquele restaurante modesto, se atrevera a desafiá-lo e recusar a sua exigência. O seu rosto bonito e arrogante corava de raiva, os olhos frios ardendo de desprezo, ponto lhe deixou um sorriso torto surgir nos lábios, mas não era amigável. Era uma zombaria cruel, concebida para ferir Maya o mais profundamente possível. Tu não percebes mesmo, pois não? Disse Hunter, numa voz baixa, fria e cheia de sarcasmo. Ou talvez simplesmente não sejas inteligente o suficiente para entender que o cliente tem sempre razão. Talvez estejas habituado a um lugar onde ninguém te ensinou boas maneiras ou hospitalidade. As palavras dele eram como facas, cortando deliberadamente o orgulho e a autoestima de Maya. Hunter queria claramente humilhá-la diante de todos. Acreditava que o seu estatuto e a sua cor de pele lhe davam o direito de a pisar. Para ele, tudo tinha um preço, e, se necessário, usaria o dinheiro para destruir quem quer que ousasse enfrentá-lo. Maya não disse nada, controlando a raiva que fervilhava dentro dela. Sabia que não podia perder o controle, especialmente quando Hunter a provocava para que cometesse um erro. Inspirando fundo, manteve a voz suave mas firme. Senhor, disse ela, como já referi, todos os clientes aqui são tratados de forma igual. Ninguém tem o direito de exigir que outro cliente abandone seu lugar só porque o deseja. Por favor, respeite essa regra básica. A testa de Hunter franzou-se, a expressão tornou-se ainda mais ameaçadora. Ninguém alguma vez lhe tinha dito que não 2 vezes. Os seus olhos azuis gelados pareciam arder sobre Maya naquele instante. A mão tremia de raiva enquanto cerrava os dentes, se falava num tom baixo e ameaçador. És mesmo teimosa, não és? Muito bem, vamos ver quanto tempo consegues aguentar. Vou mostrar-te o que acontece quando me desafias. Um murmúrio percorreu o restaurante, mas quase imediatamente o som morreu. Todos estavam atônitos com a crueldade e a disfarçatez das ações de Hunter. Alguns clientes abanaram a cabeça em descrença solidária. Outros baixaram o olhar, envergonhados daquele homem. Dona Maria, a proprietária, parecia mais tensa do que Maya alguma vez a vira, pronta para intervir, até que o olhar firme e confiante de Maya lhe disse para deixá-la lidar com aquilo. Maya ficou mais um momento parada, olhando para as notas espalhadas pelo chão envelhecido. Para ela, aquilo era mais do que um insulto pessoal. Era um ato de desprezo racial descarado, uma discriminação clara destinada a reduzir o seu valor a nada. Sabia que, se abaixasse para apanhar aquelas notas, perderia o seu respeito próprio e o respeito de todos ali presentes. Finalmente, levantou os olhos para Hunter e falou com clareza, a voz ecoando no silêncio. Senhor Thorne, há coisas que não se compram, especialmente respeito próprio e o respeito básico devido a outro ser humano. Se não consegue compreender essa simples verdade, então está no lugar errado. Hunter ficou imóvel, claramente desprevenido perante palavras tão resolutas vindas daquela jovem negra que sempre considerará inferior. A voz dela não era alta, mas cada palavra era um golpe afiado no orgulho ferido dele. O silêncio mantinha o restaurante em suspenso, todos os olhos fixos nos dois. O dinheiro no chão permanecia como a declaração de poder absoluto de Hunter, mas a resposta de Maya era uma proclamação clara de que dignidade e valor humano não se compram nem se pisam. A mão de Hunter fechou-se num punho, os olhos brilharam de ódio e fúria.
Não era um homem habituado à derrota, especialmente não às mãos de alguém que sempre presumira estar abaixo dele. Fitou Maya com ressentimento ardente, claramente a preparar o próximo movimento para esmagar aquela mulher pequena mas inquebrável. O ar parecia denso e ameaçador, sinal de que uma tempestade estava prestes a arrebentar, e Maya sabia, no fundo do coração, que tinha entrado uma batalha da qual não haveria fácil retorno. Ainda assim, nunca se arrependeu de defender a sua dignidade e igualdade, fosse qual fosse o preço a pagar. O ar dentro do restaurante estava tão tenso que parecia difícil respirar. Todos os olhos estavam fixos em Maya e Hunter, à espera de ver quem recuaria primeiro. Maya manteve-se firme, o queixo ligeiramente levantado, os olhos a brilhar com uma determinação inquebrantável. À sua frente, Hunter Thorne nunca tinha sentido tamanha humilhação na sua vida de privilégio e poder. A raiva sacudia-lhe o corpo, o azul pálido dos olhos cintilava com uma luz sombria e selvagem. Estava habituado a conseguir tudo com facilidade, habituado a ver os outros curvarem-se perante o seu estatuto e riqueza. Mas agora, diante de dezenas de testemunhas, o seu poder parecia inútil, completamente impotente perante aquela mulher pequena e determinada. "Quem pensas tu que és?" cuspiu Hunter, a voz a tremer de ódio. Cerrou o maxilar com tanta força que o rosto tremia, mal conseguindo conter o grito, mas suficientemente alto para todos ouvirem. "Achaste que esse sermão moral barato me ia ensinar alguma coisa? Deixa-me dizer-te uma coisa. Vou fazer-te arrepender da tua estupidez." O olhar de Maya não vacilou. Recusava-se a mostrar-lhe sequer um vislumbre de medo ou fraqueza. "Estou apenas a fazer o meu trabalho", respondeu ela, suavemente mas com firmeza. "E está a perturbar os meus clientes e insultar-me. Sugiro que se vá embora agora." Hunter riu-se. Um som cruel e zombeteiro que mal escondia o fogo a arder dentro dele. "Tens a ousadia de me expulsar?" rosnou. "Vou mostrar-te o que acontece quando me desafias." Num súbito acesso de violência, Hunter lançou-se contra Maya. A sua mão forte agarrou-lhe o pulso, torcendo com força bruta. Maya soltou um suspiro de dor quando a dor lhe subiu pelo braço, mas manteve a calma. Nesse instante, as memórias de proteger o irmão, Jaden, do perigo invadiram-lhe a mente. As inúmeras vezes em que enfrentará a crueldade dirigida a eles por causa da cor da pele. Os seus instintos entraram em ação. Rápida e precisa, Maya libertou o pulso da mão de Hunter e empurrou-o com força no peito. Apanhado de surpresa pela reação rápida e decidida, Hunter cambaleou para trás. Os sapatos de couro escorregaram no chão polido, e com um só movimento ele caiu com estrondo. O som ecoou no silêncio estupefacto do restaurante. Todos os olhos estavam em Hunter, o homem que momentos antes brandia o poder como uma arma, agora caído no chão, em choque e vergonha. Olhou para cima, o rosto corado não apenas da queda, mas de uma ferida mais profunda no orgulho. Nunca tinha sido tão humilhado, especialmente por uma jovem empregada de mesa negra que sempre achará poder controlar. Maya permaneceu de pé sobre ele, a respirar com força, o coração a bater com adrenalina. Ainda assim, a sua expressão mantinha-se fria e resoluta. Nenhum sinal de medo ou fraqueza para Hunter se agarrar. Lentamente, Hunter ergueu-se, sacudindo o colete de marca numa tentativa desajeitada de recuperar dignidade. Os olhos ardiam com ódio, ressentimento e orgulho ferido. Apontando para Maya, a voz desceu para um sussurro frio e mortal. "Vais arrepender-te deste dia. Juro, vou destruir a tua vida tão completamente que vais desejar nunca ter nascido." Essa é a promessa de Hunter Thorne. Com isso, virou nos calcanhares e dirigiu-se para a porta, com Logan e Tyler a segui-lo, envergonhados evitando todos os olhares. O sino por cima da porta tilintou com violência ao fechar-se, deixando um silêncio pesado pairar sobre o restaurante. Maya expirou, esfregando instintivamente o pulso dorido, mas forçou-se a manter-se ereta. Dona Maria apressou-se e envolveu-a nos braços, a voz trêmula de preocupação e orgulho. "Fizeste o que era certo, Maya. Estou tão orgulhosa de ti." Um por um, os clientes recuperaram. Alguns começaram a aplaudir suavemente, os olhos cheios de admiração e solidariedade. Maya olhou em redor, o coração pesado com a ameaça cruel de Hunter. Mas, no fundo, sabia que tinha defendido não apenas a si mesma, mas a dignidade de todos os que alguma vez foram menosprezados e discriminados.
Ainda assim, Maya compreendia que aquilo era apenas o início de uma luta muito mais longa, da qual não podia recuar, por mais perigoso e implacável que fosse o adversário. O sino por cima da porta caiu em silêncio atrás de Hunter como ponto final de um capítulo turbulento. Mas Maya sabia que a sua história estava apenas a começar. Nos primeiros instantes, ainda conseguia ouvir o coração a bater-lhe no peito, a respiração em arfadas descompassadas. Maria, a dona do restaurante, pousou gentilmente a mão no ombro trêmulo de Maya e sussurrou com ternura. Já está, Maya. Fizeste o que era certo. Mas no íntimo, Maya sabia que o certo muitas vezes vem com um preço elevado, especialmente quando o adversário é Hunter Thorne, um homem cujo dinheiro e influência podiam destruir a sua vida humilde com uma simples chamada. À medida que a adrenalina se dissipava, um medo rastejante começava a assentar-lhe na mente, trazendo os pensamentos mais negros. Maya baixou o olhar para o pulso, avermelhado e a latejada força brutal de Hunter. Aquela nódoa negra era mais do que uma marca na pele. Era um lembrete cruel de que ele não a deixaria escapar facilmente. Sabia exatamente o tipo de homem que ele era. Só de pensar em Jaden o peito apertava-lhe. O seu irmão de 12 anos, frágil e de olhos inocentes, dependia dela para tudo, emocional e financeiramente. A sua rara doença autoimune era uma batalha diária de dor excruciante e tratamentos dispendiosos. Maya sabia que o poder da família Thorne podia cortar-lhe esse apoio vital num instante. Uma carta dos advogados de topo deles, uma chamada para a universidade ou mesmo uma exigência para que fosse despedida. Seria tão fácil para eles arrasarem completamente as suas vidas. A garganta apertou-se-lhe e lágrimas picaram-lhe os olhos, mas forçou-se a respirar fundo e agarrar-se à esperança de que as coisas acabariam por correr bem. Ainda assim, uma pequena voz duvidosa sussurrava-lhe na mente. Ela não fazia ideia do que viria a seguir, e isso aterrorizava-a mais do que tudo. O relógio da parede marcava o tempo com firmeza, um lembrete de que o futuro incerto continuava a aproximar-se. Maria entrou em silêncio e pousou uma chávena fumegante de chá na mesa à frente de Maya. Os olhos dela estavam cheios de preocupação ao perguntar com delicadeza: "Estás bem, Maya?" Maya conseguiu esboçar um sorriso grato, embora os olhos ainda traíssem a preocupação. "Estou bem, Maria. Só estou ansiosa com o que vem aí." Maria suspirou e sentou-se ao lado dela, cheia de empatia e tristeza. "Ponto, eu sei. Mas lembra-te, fizeste o que era certo. Não te culpes por isso." Maya acenou com a cabeça, mas o coração permanecia pesado. Sabia que, por mais que Maria e os clientes a apoiassem, nenhum deles podia protegê-la da fúria total de Hunter Thorne. Pessoas como ele encontram sempre uma forma de destruir vidas como a dela num piscar de olhos. Nesse dia, o tempo parecia arrastar-se com uma lentidão quase sinistra. Maya tentou retomar as suas funções, mas cada tilintar da campainha da porta fazia-a sobressaltar-se. O medo corroeu-lhe o peito com a ideia de que podia ser uma intimação legal ou algum agente de Hunter. A ansiedade agarrava-se a cada gesto, a cada olhar que lançava à entrada. Quando o turno finalmente terminou, o caminho até o pequeno apartamento onde Jaden a esperava pareceu ter 10 milhas. Ao abrir a porta, foi recebida pelo sorriso delicado mas esperançoso do irmão. Como sempre, ele ficou radiante por vê-la regressar em segurança. No entanto, hoje, aquele doce sorriso parecia uma faca a torcer-se no coração, lembrando-a de tudo que podia perder se Hunter concretizasse a ameaça. Maya apertou Jaden nos braços, a conter as lágrimas ao sussurrar: "Vou proteger-te sempre." Era uma promessa feita tanto a ele como a si própria. Mas dentro do peito, uma tempestade furiosa formava-se. Um presságio temível de que aquele dia fora apenas o início de provações árduas. Desafios que podiam empurrar as suas vidas até ao limite, onde cada sonho e esperança podiam desaparecer num instante. A alvorada na manhã seguinte pareceu demorar dolorosamente a chegar. Mas para Maya, a noite anterior nunca terminara de verdade. Ficará deitada, desperta, a mente num turbilhão de medos invisíveis que podiam atacar a qualquer momento. O relógio na parede marcava o tempo com precisão, cada tic-tac a ecoar como os batimentos do seu coração e a lembrar-lhe do futuro frágil que tinha pela frente. Maya sabia demasiado bem que a raiva e as ameaças de Hunter Thorne não desapareceriam de um dia para o outro. Quando voltou ao Gildedson naquela manhã, parecia que até o ar retinha a respiração, à espera de que algo terrível acontecesse.
Os clientes habituais estavam nos seus lugares de sempre, mas os olhos pousados em Maya transbordavam preocupação. Talvez sentissem a pressão invisível que sufocava o pequeno restaurante. Maria ofereceu-lhe um sorriso trêmulo de encorajamento, mas a preocupação nos seus olhos dizia tudo. Todos sabiam que os Thorne não perdoavam insultos com facilidade, especialmente quando vinham de uma empregada negra sem nome. Maya preparou as mesas com a maior calma possível, determinada a enfrentar o dia difícil. Mas menos de uma hora depois, a campainha soou de novo, desta vez com um peso e autoridade diferentes de tudo que já ouvirá. O coração de Maya subiu-lhe à garganta quando olhou para a porta e congelou à vista do homem que acabará de entrar. Alto e imponente, com cabelo grisalho bem arranjado, vestia um fato preto impecável e uma gravata azul escura que exalava poder. Pertencia a um outro mundo por completo. Era ninguém menos que Edward Thorne, o formidável pai de Hunter, o titã dos negócios cujo nome era sussurrado em salas de reuniões por toda a América, fundador da Thorne Global. O seu império estendia-se por inúmeros arranha-céus de Manhattan e projetos multibilionários. Um único telefonema ou aceno só podia alterar o destino de milhares. Edward ficou à soleira, os olhos de um azul frio a examinarem o restaurante com autoridade impassível. Uma autoridade tão poderosa que fez todos na sala estremecerem. Um silêncio opressivo caiu sobre o lugar. Cada cliente conteve a respiração, temeroso e fascinado ao mesmo tempo. Até Maria, habitualmente serena, ficou visivelmente tensa enquanto Edward se dirigia a Maya. Maya permaneceu imóvel, as mãos a tremer escondidas no avental branco à cintura, os olhos arregalados, incapaz de aceitar a realidade assustadora que se desenrolava diante dela. Os seus piores receios tornaram-se reais. Diante dela não estava apenas Hunter, que a insultara descaradamente, mas o seu pai, o homem cujo poder podia esmagá-la num instante. Edward parou diante de Maya, o rosto gelado, a voz baixa e imperiosa, destinada apenas aos seus ouvidos. Maya Lawson. Sim, senhor, conseguiu dizer Maya, esforçando-se por manter a calma, mesmo com o interior a revirar-se. Encarou o olhar dele, frio e impenetrável como blocos de gelo, sabendo que este homem podia decidir o seu destino num único momento. Sou Edward Thorne, disse-ele num tom uniforme, sem demonstrar emoção. Imagino que saibas por que estou aqui hoje. Senhor? Começou Maya, mas Edward ergueu a mão para silenciar. Os seus olhos percorreram a sala, assegurando-se de que ninguém escutava. Podemos falar em privado? Perguntou, o tom ainda calmamente enganador, mas carregado de peso. Maya olhou para Maria, cujo aceno preocupado lhe deu coragem. Respirando fundo, Maya respondeu com firmeza. Sim, senhor. Podemos ir para a sala dos fundos. Edward assentiu ligeiramente e seguiu-a até a pequena sala atrás do balcão da cozinha. À medida que passavam pelos clientes atônitos, Maya sentia cada passo naquele invisível fio suspenso, o abismo abrir-se debaixo dos seus pés. Assim que a porta se fechou atrás deles, Maya virou-se para encarar Edward, o coração a bater mais forte do que nunca. A luz baixa da sala apenas acentuava o caráter inquietante da sua presença. Ele manteve-se em silêncio durante vários momentos, o olhar afiado parecia dissecar-lhe a alma. Por fim, falou com a mesma voz baixa e autoritária. Não vou rodear o assunto. Estou aqui para compreender o que aconteceu ontem entre ti e o Hunter. Mas antes de dizer qualquer coisa, quero ouvir diretamente de ti, Maya. Quero que me contes a história completa, cada detalhe. Os olhos dele não deixavam os dela, como se pesassem cada palavra que ela estivesse prestes a dizer. Maya percebeu, naquele instante sufocante, que aquilo era apenas o início de uma nova tempestade feroz, uma que talvez não conseguisse enfrentar sozinha. Engoliu em seco, o coração ainda a acelerar, enquanto enfrentava Edward Thorne, um dos homens mais poderosos da... Os olhos de Maya regalaram-se de surpresa. Preparara-se para repreensões ou ameaças, mas as palavras de Edward estavam muito longe do que imaginara. Baixou a cabeça, falando com uma gravidade inesperada. Não estou aqui para defender o Hunter nem para desculpar Maya. Na verdade, devo-te um pedido de desculpa. Suportaste coisas que ninguém devia enfrentar, especialmente vindas do meu próprio filho. Maya fitou-o, sem palavras. Aquilo não era o que esperava de uma figura tão imponente.
A sinceridade e compostura de Edward deixavam-na aliviada, ao mesmo tempo confusa. Ele encontrou seu olhar, a honestidade brilhar nos olhos gelados. Passei a vida a construir a Thorne Global, a criar prestígio e estatuto para minha família, mas negligenciei a única responsabilidade que verdadeiramente importava, criar um filho decente e responsável. Hunter é o meu maior fracasso, e não sei se ainda tenho tempo para corrigir. Fez uma pausa, o remorso gravado no rosto a fazer Maya sentir uma compaixão inesperada. Depois continuou, a falar mais suavemente, ainda com aquele peso de arrependimento. O Hunter cresceu com tudo entregue, nunca teve de enfrentar dificuldades reais. Está habituado a que as pessoas se curvem ao seu poder, por isso nunca aprendeu o valor do respeito ou da dignidade. Mas ontem, pela primeira vez na vida, encontrou alguém que não se intimidou com o dinheiro ou estatuto dele. Essa pessoa foste tu. Os olhos de Edward refletiam agora verdadeira admiração, e Maya sentiu um lampejo de confusão misturado com um calor discreto. És a única pessoa que alguma vez conheci que enfrentou o Hunter sem medo. Ensinaste-lhe uma lição valiosa que eu nunca consegui ensinar. E quer ele perceba isso ou não, quero agradecer-te. Maya não encontrou palavras. Todas as dúvidas e medos dissolveram-se perante a franqueza inesperada de Edward. Ainda assim, uma parte dela questionava, será este gesto realmente tão sincero quanto parece? Percebendo a hesitação dela, Edward ofereceu um raro sorriso gentil, uma expressão que ela nunca teria imaginado no seu rosto severo. Entendo que possas questionar as minhas intenções, mas não vim aqui para te ameaçar ou punir. Vim com uma proposta que acredito poder significar muito mais para o teu futuro. Retirou um pequeno envelope do bolso do fato e colocou-o na mesa diante dela. O pulso de Maya acelerou, mas não de medo desta vez, de curiosidade. Lá dentro está o meu convite formal, explicou Edward, os olhos firmes, mas bondosos. A Thorne Global está a lançar o maior projeto de arquitetura da nossa história, mesmo no coração da cidade de Nova York. Gostava de te convidar a visitar o local comigo. Sei que estás a estudar a arquitetura na Cooper Union e acredito que esta será uma oportunidade rara para veres algo verdadeiramente extraordinário, algo que espero que redefina esta cidade para sempre. Os olhos de Maya regalaram-se ainda mais. Um convite de Edward Thorne para um projeto inovador, algo que nunca ousara sonhar. Edward endireitou o colete e estendeu-lhe a mão por cima da mesa. Não tens de me dar uma resposta agora. Pensa com calma, Maya, mas espero sinceramente que aceites. É o agradecimento mais sincero que posso oferecer, e talvez a maior oportunidade da tua vida. Maya olhou para a mão estendida, o coração aos pulos. Tudo parecia irreal. No entanto, uma coisa era clara. Aquele convite podia mudar o rumo da sua vida, mesmo que ainda não soubesse para onde a levaria. O helicóptero preto e elegante pousou suavemente no heliporto privado no topo do arranha-céus mais alto da Thorne Global. Maya saiu para o frio vento em altitude que lhe fazia o cabelo voar em torno do rosto. Mas não era só o vento que a fazia tremer. Apenas ontem servia mesas num pequeno restaurante, a lutar com preocupações do dia a dia. Hoje, encontrava-se no cume de uma visão monumental para o futuro, ao lado de um dos homens mais poderosos da América. Edward saiu do helicóptero com a autoridade calma de sempre. Fez o sinal para o seguir, e juntos atravessaram o espaço expositivo no topo do edifício. Assim que entrou, Maya ficou impressionada com os reluzentes esboços arquitetônicos, modelos 3D impressionantes e designs detalhados nunca antes revelados ao público. Janelas do chão ao teto enquadravam um panorama de cortar a respiração do horizonte cintilante de Manhattan, cada torre a brilhar como uma gema gigante sob o sol da manhã. De pé ao seu lado, os olhos de Edward brilhavam com orgulho ao contemplar os planos à sua volta. Depois de alguns segundos, virou-se para Maya, a voz medida, mas carregada de significado. Maya, estás diante do projeto mais importante da minha vida. É isto que passei décadas a construir. Não apenas estruturas de aço e vidro, mas o legado que pretendo deixar. E como sabes, o futuro começa sempre no presente. Maya acenou com a cabeça, absorvendo cada palavra, embora o coração ainda batesse com ansiedade sobre o verdadeiro motivo de estar ali. Edward continuou, a falar com intenção. Aprendi muito sobre ti, Maya.
Não apenas sobre o que aconteceu com Hunter, mas também sobre a resiliência, inteligência e dignidade que demonstraste. Eu sei que estás a estudar na Cooper Union e sei das dificuldades que tu e o Jaden enfrentam, especialmente no que toca à saúde dele. Os olhos de Maya regalaram-se ao ouvir o nome do irmão. O olhar de Edward manteve-se sincero. Vou ser direto. Quero ajudar-te, Maya. Quero pagar o resto da tua propina na Cooper Union. E não só isso. Quero garantir que o Jaden receba os melhores cuidados médicos disponíveis, sem nunca mais te preocupares com os custos. Maya ficou demasiado atônita para falar. Anos de pressões financeiras e ansiedade médica agora pendiam no fio de uma única promessa de Edward Thorne. Olhou para ele, os olhos cheios de esperança e desconfiança em igual medida. Por quê? Por que estás a fazer isto? Custa-me acreditar que esta ajuda venha sem contrapartidas. Edward esboçou um leve e até inquietante sorriso, os olhos a tornarem-se de aço enquanto se aproximava e baixava a voz. Como adivinhaste, Maya, há uma condição. Uma que sei que podes achar difícil de aceitar, mas tenho de insistir. O coração dela apertou-se. Reprimiu o tremor, fechando as mãos em punhos. Qual é essa condição? Edward sustentou o olhar dela sem pestanejar. Quero que trabalhes para a Thorne Global, diretamente sob o Hunter. Sei que é um pedido absurdo, especialmente depois do que ele te fez. Mas a verdade é que o Hunter está em queda livre e eu já não consigo pará-lo sozinho. Fez uma pausa. A dor atravessou-lhe o rosto, a primeira fenda no seu exterior impenetrável. Preciso de ti, Maya. Preciso que sejas uma bússola moral, um exemplo vivo de dignidade e respeito próprio. Coisas que o Hunter nunca compreendeu verdadeiramente. Quero que ele te encare todos os dias e aprenda, pela presença da pessoa que antes desprezou, o que é respeito e humildade. Esta é a minha última hipótese de salvar o meu filho de se destruir. Maya sentiu-se como se tivesse levado um murro no estômago. Dor, raiva e traição fervilharam dentro dela. Como podia Edward pedir-lhe para se tornar uma ferramenta na reabilitação de Hunter, depois de tudo o que ele lhe fizera? Lágrimas de indignação brilharam nos olhos dela enquanto encontrava a voz. Sr. Thorne, acha mesmo que forçar-me a trabalhar sob comando do Hunter, a encarar todos os dias o homem que me insultou e humilhou, é a forma de lhe ensinar uma lição? Compreende sequer o quão humilhante e doloroso é este pedido. Não tem de decidir agora, Maya. Mas lembra-te, a tua escolha hoje mudará a tua vida para sempre. E a do Hunter também. Só espero que consigas olhar para além das feridas do momento e fazer a escolha que sentes certa no coração. Maya ficou ali, entre sonhos vertiginosos e vidro reluzente, com o futuro em suspenso. Nunca se sentirá tão sozinha. A proposta decisiva estava diante dela, exigindo uma escolha que alteraria sua vida de forma irrevogável. O vento cortante no topo do arranha-céu ainda açoitava a volta dela. Mas o que fazia Maya tremer agora não era o frio. Era a ferida profunda que Edward Thorne acabará de infligir. Ficou imóvel, olhos arregalados de choque e dor, como se ele tivesse atingido diretamente o centro do seu orgulho e respeito próprio. O peito apertou-se com as palavras dele. Como podia ele minimizar o sofrimento que Hunter, o próprio filho, lhe causará? Um nó amargo subiu-lhe à garganta e forçou uma respiração firme antes de encarar Edward, a fúria a incendiar-lhe a voz. Sr. Thorne, percebe sequer o que está a pedir? Eu não sou uma ferramenta, nem um peão para a reabilitação do seu filho. Acha mesmo que dinheiro e poder compram tudo, até a dignidade e o valor de outra pessoa. Edward permaneceu completamente imóvel, o rosto indecifrável, mas o olhar atento nunca a largou. Era como se esperasse exatamente aquela reação, e deixou libertar a sua indignação. A voz de Maya tremia de raiva ao continuar. Prefiro continuar a matar-me naquele pequeno restaurante, a sobreviver tostão a tostão, do que aceitar a tua oferta humilhante. Pensei que eras diferente do Hunter. Afinal, és igualzinho. Também acreditas que se pode controlar vidas com dinheiro. As palavras dela ecoaram pela vasta galeria no topo do edifício, cada uma carregada de amargura e desilusão. Edward manteve-se em silêncio, embora um genuíno pesar brilhasse nos seus olhos, uma emoção que Maya nunca lhe vira antes.
Aproximou-se da janela e ficou ali, a olhar para a cidade por longos momentos antes de se voltar, o tom mais suave, tocado por arrependimento. Compreendo por que te sentes assim, Maya, mas há algo que ainda não sabes. Não sou alguém que aceita um não sem compreender as razões. Podes odiar-me, desprezar-me, mas não posso ficar parado ao ver-te rejeitar a única hipótese de salvar o teu querido irmão. Maya congelou. Um choque percorreu-lhe a espinha. Edward aproximou-se, cruzando a curta distância que o separava, o olhar firme e sério. O Jaden, o teu irmão, está a lutar contra um lúpus sistêmico avançado. O atual regime dele, corticoides e imunossupressores básicos, apenas oferece alívio temporário, com efeitos secundários severos. A vossa seguradora recusou praticamente todos os pedidos de imunoterapia biológica de que ele precisa urgentemente na Mayo Clinic, onde há registros clínicos sólidos de sucesso. Fez uma pausa, deixando que o peso daquela verdade assentasse. Maya ficou a tremer, lágrimas a formarem-se enquanto as palavras dele lhe cortavam como gelo. Abanou a cabeça, a voz embargada. Como soubeste tudo isso? Disse-te que fiz o meu trabalho de casa sobre tio Jaden, respondeu ele calmamente, o olhar nunca vacilando. Sem essa terapia avançada, a condição dele vai piorar rapidamente, e as hipóteses de recuperação vão cair a pique. Baixou ligeiramente a cabeça. As palavras seguintes trouxeram um calor raro, vindo de um homem conhecido pelo orgulho frio. Sei que a minha proposta te fere profundamente, mas por favor entende, isto não é só sobre mim. Sim, quero que o Hunter aprenda uma lição. Mas, mais do que isso, quero ajudar-vos a te aljarem a construírem um futuro que merecem. Pensa bem, Maya. Não deixes que o orgulho ferido te faça desperdiçar a hipótese de salvar o teu irmão. Maya permaneceu imóvel, a visão toldada pelas lágrimas, apanhada numa batalha feroz entre a dignidade ferida e o amor feroz por Jaden, o único por quem daria tudo para proteger. O coração parecia-lhe rasgado ao meio. Encarou o olhar de Edward, a voz a tremer num apelo desesperado. Por que forçar-me a isto? Por que não pode simplesmente ajudar o Jaden sem exigir nada em troca? Tens poder para o fazer. Edward não respondeu, mas os seus olhos endureceram enquanto a fitava. Porque eu não quero apenas ajudar o Jaden, disse ele, com a voz firme e resoluta. Quero salvar o Hunter. E acredita, esta é a minha última oportunidade. Preciso de alguém suficientemente forte para o desafiar. Alguém que o possa mudar. Essa pessoa és tu, Maya. És a única que alguma vez o fez olhar verdadeiramente para si mesmo. Com isso, Edward virou-se e caminhou em direção à porta, deixando Maya sozinha no vasto espaço no topo do arranha-céus. Antes de sair, parou e acrescentou, com uma voz severa e final. Esperarei pela tua resposta até amanhã. Lembra-te, a tua escolha moldará não apenas a tua vida, mas também o futuro do Jaden. Confio que tomarás a decisão certa. A porta fechou-se suavemente atrás dele, e Maya ficou a enfrentar a batalha mais difícil da sua vida, uma em que cada escolha deixaria uma cicatriz duradoura no seu coração. O som leve da porta a fechar ecoou como um sino, a anunciar uma decisão de vida ou morte que a esperava. Um silêncio profundo desceu instantaneamente sobre a enorme sala. As luzes da cidade lá fora tornaram-se borrões através dos seus olhos cheios de lágrimas. Maya sentiu toda a força abandonar-lhe o corpo. Os ombros tremiam com o peso daquela escolha monumental. Nesse momento de desespero, o rosto de Jaden, o seu sorriso inocente e os olhos brilhantes surgiram-lhe na mente com clareza. Essa visão despertou uma reserva de força interior que Maya não sabia que possuía. Lá do fundo, uma voz clara e poderosa recordou-lhe que ela nunca fora do tipo a baixar-se perante a adversidade. Inspirou fundo, ergueu o queixo e o seu olhar foi se tornando firme com a determinação e a confiança que lhe eram conhecidas. Saiu da sala com passos decididos e seguiu Edward pelo amplo corredor, a voz forte e resoluta ao chamá-lo. Senhor Thorne, espere, por favor. Edward virou-se, a surpresa passar-lhe pelo rosto ao ver a jovem que há pouco parecia prestes a desabar, agora firme diante dele, inabalável. Pensei bem nisto, disse Maya, dando ênfase a cada palavra. Aceito a sua proposta, mas tenho condições que deve aceitar, se realmente quer a minha ajuda.
Os olhos afiados de Edward suavizaram com surpresa e curiosidade genuínas. Era a primeira vez que encontrava alguém suficientemente audaz para impor os seus próprios termos. A sua postura habitual de frieza deu lugar a respeito, enquanto respondia. Muito bem, Maya. Estou a ouvir. Ela inspirou fundo, endireitou os ombros e os olhos brilharam com convicção. Primeiro, nunca me envolvo na vida pessoal do Hunter, nem participo em jogos psicológicos orquestrados por si ou por ele. Aceito apenas um papel estritamente profissional e não ultrapassarei esses limites. Edward acenou com a cabeça, a expressão atenta, claramente impressionado. Maya continuou sem hesitar. Segundo, exijo uma linha direta consigo e com o arquiteto-chefe do projeto. Ninguém, nem o Hunter, nem mais ninguém na sua empresa, terá autoridade para me pressionar de forma injusta. Tenho de poder reportar qualquer tipo de abuso diretamente a si, sem passar pela cadeia hierárquica habitual. Edward franziu ligeiramente o sobrolho, mas relaxou numa expressão de compreensão. Reconhecia a força dela, mas a condição final de Maya foi o golpe decisivo. Por fim, Edward encontrou o olhar de Maya e ofereceu-lhe um sorriso sincero e respeitoso. Senhora Lawson, admito que a subestimei. A sua coragem e clareza superam tudo o que imaginei. Aceito todas as condições que impôs, sem exceções. Estendeu-lhe a mão, e desta vez o aperto entre ambos já não era sobre coação ou submissão. Simbolizava respeito mútuo e um acordo justo entre dois iguais, apesar do abismo de poder entre eles. Enquanto Edward se afastava, Maya observou sua silhueta dominante desaparecer. Sabia que o caminho que tinha pela frente estaria cheio de desafios, que aceitar um lugar dentro da estrutura de poder dos Thorne fora o passo mais ousado da sua vida. Mas, no coração, Maya compreendia que tinha alcançado uma vitória notável, uma que afirmava o seu respeito próprio e coragem. A partir deste momento, Maya já não era uma vítima das circunstâncias. Transformará o insulto de Edward numa oportunidade para reformular o destino dela e do irmão. E por mais ferozes que fossem as batalhas que se seguissem, prometeu que nunca mais cederia nem renunciaria aos seus valores. A luz dourada e pálida da manhã entrava em cascata pela fachada envidraçada da imponente sede da Thorne Global, banhando o edifício num brilho suave e autoritário. Maya estava de pé diante da entrada em mármore, os olhos fixos no nome da empresa gravado em letras reluzentes. Inspirou fundo, a estudar a tempestade de emoções que lhe fervilhavam por dentro. Hoje era o seu primeiro dia a entrar em território inimigo, no coração do poder da família Thorne. As portas giratórias de vidro abriram-se silenciosamente, e Maya entrou no átrio, cada toque dos seus saltos ecoar no chão de mármore polido. Olhares curiosos acompanharam cada passo, mas ela recusou-se a deixar que a abalassem. Caminhou com confiança até ao bloco de elevador e se carregou no botão dos andares executivos. O indicador acendeu-se, andar após andar, e a cada número ascendente seu pulso acelerava. Quando as portas finalmente se abriram, Maya emergiu firme e impassível. Já não era empregada de mesa tímida de outrora. À sua frente estendia-se um vasto escritório moderno, banhado pela luz natural das janelas altíssimas. Profissionais de fato concentravam-se nos seus ecrãs. E então ela viu Hunter Thorne, de pé atrás de uma secretária executiva imponente, com a habitual expressão de arrogância tranquila estampada no rosto. Ao ver Maya, a confiança congelou-lhe na cara. Os olhos azuis e frios arregalaram-se de incredulidade. A empregada negra que ele antes desprezara e humilhara em público agora estava frente a frente consigo, dentro do seu próprio império. Esse momento de silêncio durou apenas segundos, mas marcou o verdadeiro início da guerra. Maya sustentou-lhe o olhar, os olhos firmes e desafiadores, enviando uma mensagem clara e inequívoca. Ela já não era a rapariga impotente que ele conhecera. A partir deste momento, manter-se-ia firme, e ninguém, nem mesmo Hunter, voltaria a subestimá-la. Hunter tentou recompor-se, mas a raiva e a confusão ainda lhe toldavam o olhar. Deu um passo lento na direção dela, a arrogância a tentar ressurgir. Ora, que surpresa! Maya Lawson, troçou, com sarcasmo escorrer-lhe na voz. Nunca imaginaria que uma simples empregada conseguisse escalar até aqui acima. Admito, o teu discurso de vendas ao meu pai foi impressionante. Maya manteve-se impassível perante a provocação, respondendo com uma voz calma e firme. De facto, Hunter,
Estou aqui por mérito e determinação. A partir de agora, espero nada menos do que uma relação profissional. Acho que tu, mais do que ninguém, sabes o que isso significa. O maxilar de Hunter contraiu-se de fúria perante a franqueza dela. Aproximou-se mais um passo, a voz baixando para uma ameaça sussurrada. Não penses por um segundo que o apoio do meu pai te dá permissão para vires para aqui de nariz empinado, Maya. Vou observar cada movimento teu e ouvir cada palavra. E acredita, ao menor erro, vais arrepender-te de ter aceitado este trabalho. Maya enfrentou a ameaça diretamente, o tom gélido e resoluto. Não tenho intenção de cometer erros, Hunter, mas também não vou permitir que me intimides. Se tens algum problema em trabalhar comigo, resolve isso com o teu pai. Foi ele quem me contratou. Não foste tu. Hunter ficou imóvel, o choque e a raiva travarem-se nos seus olhos. Nunca antes se sentirá tão impotente, especialmente perante alguém que julgava inferior. Com um último olhar de ódio, virou-se e afastou-se sem dizer palavra. A tensão no escritório era densa. Os colaboradores, ao testemunhar aquele confronto breve mas explosivo, perceberam que uma feroz luta pelo poder tinha começado dentro da Thorne Global. Impassível, Maya caminhou até a sua secretária designada e sentou-se como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, sabia que aquilo era apenas o primeiro embate numa longa guerra. Hunter não iria desistir, e ela teria de ser cautelosa a cada passo, em cada decisão. Erguendo o olhar para a cidade vasta além das janelas de vidro do chão ao teto, Maya inspirou profundamente. Lembrou-se de que já tinha superado desafios muito mais duros. E fosse o que fosse que viesse, prometeu que nunca mais renunciaria ao respeito por si mesma nem aos seus princípios. A batalha pela Thorne Global tinha oficialmente começado, e Maya estava pronta para entrar no fogo com toda a sua força e determinação inabalável. Hunter hesitou, a confiança abalada pela calma inabalável de Maya. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu, murmurando entre dentes em frustração. 2 horas depois, Maya saiu da sala de reuniões e colocou um plano impecavelmente elaborado e cristalino sobre a secretária de Hunter. Ele ficou ali, atônito e furioso. Não podia acreditar que ela tinha cumprido seu pedido impossível, especialmente depois de ter colocado todos os obstáculos no caminho dela. Os funcionários observavam em silêncio, alguns a conter sorrisos triunfantes perante a humilhação de Hunter. Maya não disse uma palavra ao regressar à sua secretária, o rosto perfeitamente calmo, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Com o tempo, Hunter começou a perceber que estava a perder para Maya. Não pelo poder bruto ou estatuto, mas porque o espírito inquebrantável e o respeito próprio dela eram forças que ele nunca tinha enfrentado. Estava habituado a que as pessoas encolhessem ou se submetessem diante dele, mas, pela primeira vez, enfrentava alguém que não podia intimidar nem manipular. O conflito entre ambos só se intensificou, mas Hunter tornou-se mais cauteloso, menos imprudente nas provocações. Começava a reconhecer que Maya não era uma adversária comum. Maya, por sua vez, crescia em confiança e determinação a cada passo. Apesar da guerra silenciosa continuar, sabia que já tinha alcançado algo profundo aos olhos de todos à sua volta, uma mulher negra, inteligente e forte, que se recusava a curvar-se perante a injustiça ou preconceito. Neste campo de batalha invisível, Maya vencia dia após dia com nada mais do que sua coragem e integridade inabalável. Após muitos meses de confronto silencioso, a guerra encoberta entre Maya e Hunter finalmente chegou a um limite inadiável. A vasta sala de reuniões da Thorne Global estava carregada de tensão, como se esperasse uma erupção iminente. A reunião de hoje era especialmente importante. Todos os executivos seniores e gestores-chave estavam presentes, incluindo Edward Thorne, o imponente líder da empresa. Caiu um silêncio imediato na sala. Todos os olhares se voltaram para Hunter, chocados e incrédulos. Pela primeira vez, o seu preconceito racial fervente extravasava à vista de todos. O rosto de Maya empalideceu, ferido e furioso. Não podia acreditar que ele se atrevia a cuspir insultos tão cruéis em público. Mas Hunter continuou, o tom cada vez mais frio e implacável. O que estamos aqui a fazer? É vergonhoso que meu pai tenha deixado uma mulher preta como ela chegar a esta posição. Recuso-me a sentar aqui e ouvir disparate de alguém que claramente não pertence a este lugar. Cada uma das palavras dele perfurava o orgulho de Maya,
inundando-a de humilhação e dor. Manteve-se firme, as lágrimas a brilharem nos olhos, lágrimas que se recusava a deixar cair, sabendo que esta era a linha final que tinha advertido Edward a nunca ser cruzada. No momento em que Hunter terminou, Edward levantou-se abruptamente. O seu rosto tornou-se frio como gelo e, pela primeira vez, todos viram a fúria brilhar nos olhos dele. A sua voz profunda e autoritária ressoou pela sala. Hunter, ultrapassaste todos os limites. Esta é a primeira e última vez que permito que insultes alguém nesta empresa, especialmente a Maya. Não só insultaste uma profissional talentosa, como demonstraste uma imaturidade, ignorância e preconceito intoleráveis. Hunter ficou imóvel, chocado com a repreensão pública do pai, o rosto a arder de vergonha enquanto os punhos cerrados traíam a sua raiva. Mas Edward não lhe deu espaço para responder. Trouxe a Maya para esta empresa porque as suas competências, coragem e inteligência superam as de qualquer pessoa nesta sala, especialmente as tuas. Se não consegues reconhecer isso, então talvez quem não pertence aqui sejas tu, Hunter. Hunter ficou sem palavras, fitando o pai com orgulho ferido, incapaz de rebater. Edward voltou-se então para Maya, o olhar a suavizar-se com simpatia e respeito genuínos. Maya, em nome da empresa e de mim mesmo, peço-te sinceras desculpas pelas palavras cruéis e ofensivas. Por favor, acredita que isso não representa quem somos e garanto que nunca mais voltará a acontecer. Maya encontrou o olhar de Edward, o cansaço e o desgosto cederem às lágrimas que finalmente caíram. O pedido sincero aliviou parte da sua dor. Ainda assim, no fundo, sabia que essa batalha lhe tinha custado imenso. Tinha chegado ao seu limite. Quando a reunião terminou, Maya voltou à sua secretária e afundou-se na cadeira, completamente exausta. À sua frente estava a escolha mais difícil da sua vida: permanecer e continuar a lutar por mudança, ou partir, para proteger a si mesma e ao irmão Jaden. Lá fora, o sol poente lançava um dourado esbatido sobre o horizonte, uma cena bela e melancólica. Maya fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que se avizinhava. Estava na maior encruzilhada da sua vida. Qualquer caminho que escolhesse mudá-la-ia para sempre. Ou sairia quebrada, ou mais forte do que nunca. No coração, a batalha interior ainda rugia. Mas Maya também percebia que, acontecesse o que acontecesse, nunca mais permitiria que a sua dignidade ou valor fossem violados. Desta vez, seguiria a voz do seu próprio coração. Um coração que já suportara demasiadas feridas, mas que permanecia firme, determinado a nunca mais se render. A luz suave da manhã parecia apagada aos olhos de Maya quando entrou na Thorne Global pela última vez. Sabia que hoje encerraria o capítulo da jornada tempestuosa que escolhera. E, no entanto, o coração sentia-se mais leve, como se os fardos mais pesados tivessem sido removidos, dando lugar ao orgulho e à dignidade que nunca verdadeiramente perderá. Ao entrar no escritório familiar, Maya parou. A atmosfera sentia-se diferente agora. Cada olhar dos colegas carregava respeito e admiração silenciosa. Quando se virou para sua secretária para recolher as suas coisas, uma figura familiar apareceu diante dela. Hunter estava ali, os punhos cerrados, com uma expressão de vergonha embaraçada que ninguém jamais lhe vira. Pela primeira vez, não era o homem confiante e arrogante que ela conhecia. Parecia perdido, como se lutasse com orgulho para dizer o que vinha a seguir. Maya, começou ele, a voz baixa, quase um sussurro, os olhos azuis frios agora tingidos de genuíno arrependimento. Posso falar contigo um momento? Maya hesitou, depois acenou com a cabeça. Hunter inspirou fundo, claramente a reunir coragem, e falou com uma sinceridade que ela nunca lhe ouvirá. Sei que este pedido de desculpas já vem tarde. Sei que talvez nunca me perdoes pelo que fiz, mas quero que saibas que estou profundamente arrependido. As coisas racistas que disse ontem foram das mais vergonhosas e horríveis que já fiz. Não te peço que me perdoes agora, mas preciso que saibas que me arrependo mais do que de qualquer outra coisa. Maya olhou para ele, surpreendida e dividida. Nunca imaginara ouvir tais palavras do homem que tanto magoara, mas ao ver o arrependimento genuíno nos olhos dele, soube que o pedido era real. Hunter continuou, a voz a tremer ligeiramente. Depois de meu pai me repreender ontem diante de todos, percebi o quão egoísta e limitado tenho sido. Cresci a acreditar que era melhor que os outros.
Mas tu mostraste-me que o valor de uma pessoa não se mede pela cor da pele ou pela origem. Foste a primeira pessoa a fazer-me ver o quão errado eu estava. Maya ouviu em silêncio, sentindo uma centelha de esperança. Por fim, falou suavemente. Aceito teu pedido de desculpas, Hunter. Não acho que alguma vez possamos ser amigos ou colegas, mas espero sinceramente que mudes a partir de hoje. E que nunca repitas esse erro com mais ninguém. Hunter acenou com a cabeça, gratidão e arrependimento genuínos no olhar. Prometo, Maya. Maya, admiro profundamente a tua força e respeito próprio. Lamento como as coisas terminaram aqui, mas podes ter a certeza de que cumprirei a minha palavra. O Jaden receberá os melhores cuidados possíveis, sem condições, e continuarei a pagar a tua propina até terminares o curso. É o mínimo que posso fazer para te honrar. Maya sorriu, sentindo uma paz que não conhecia há meses. Obrigada, Sr. Thorne. Confio que cumprirá a promessa. Não posso ficar aqui, mas levarei sempre comigo tudo o que aprendi. Edward acenou com orgulho. Deves orgulhar-te de tudo que conquistaste, Maya. Mostraste-nos o verdadeiro significado de força. Espero que um dia o Hunter aprenda a respeitar os outros como tu. Virando costas, Maya saiu da Thorne Global, mais leve e serena do que nunca. A sua jornada ali terminara, mas a mensagem de resistência contra o preconceito e o racismo perduraria. Ao entrar na luz quente do sol, Maya sentiu a sua bênção no rosto. Avançou com orgulho e confiança, sabendo que vencera a sua maior batalha, não com riqueza ou poder, mas com a sua humanidade e respeito por si mesma. Para Maya, esta era a verdadeira mudança de destino que sempre procurara. A sua história pode terminar aqui, mas a poderosa mensagem de coragem e dignidade inabalável contra o preconceito continuará a ecoar. Maya Lawson provou que o verdadeiro valor não reside na cor da pele, na origem ou no estatuto, mas no caráter, na integridade, na determinação em enfrentar a injustiça. E tu? Se fosses a Maya, terias a força para defender a tua dignidade. Custasse o que custasse, partilha a tua opinião nos comentários. Não te esqueça de gostar e partilhar este vídeo para espalhar esta mensagem tão importante e subscreve o canal para mais histórias inspiradoras. Obrigado por assistires e até a próxima história.